pessoal, seja aí muito bem-vindo aí, mais um dia. Ó, aí, aquele beam ali atrás ali, ó, na horizontal ali que vocês estão vendo ali, ó, a gente vai ter que cortar ele todinho. Tá vendo ali uns tubos ali também, ó, tem uns tubos que desce ali pro subsolo, vamos ter que cortar ele ali com maçarico também. E toma aqui, ó, ó o crane aí, ó. Os guindastes aí vão vir aqui, a gente vai fazer um buraco ali, justamente aí para poder arrancar aquela viga ali inteira, beleza? Estamos aqui, ó, na fase aí, cortando aqui os beams, tô esperando aqui o guindaste chegar. Ó, já fizemos o corte aqui, ó. Esses buracos aí é para meter a corrente. Já cortamos aqui também, ó. Só tá segurando por essas 2 polegadas aqui, ó. Já fizemos o corte da parte de baixo, é só levantar agora. Bom, pessoal, aquela viga conseguimos tirar aqui, ó. Vamos fazer um corte aqui agora, ó. Cortar tudo lá embaixo, cortar essa tubulação. Isso aqui desce ainda mais dois andares aí para baixo. Conseguimos cortar tudo. Isso aí já tá tudo cortado já, ó. Já foi cortado já. Cortamos ali também, ó. E lá também tá cortado também. Lá já foi cortado também. Não dá pra ver daqui. O companheiro aí agora pegou o maçarico. Tranquilo? Bom, pessoal, mais um dia aí, ó, na nossa jornada. Acabamos de cortar aqui os beams, que são as vigas, aqui, ó. Cilindro de oxacetileno e oxigênio. Olha como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá aqui. Temos que cortar isso aqui no meio, para jogar fora. O menino tá aqui cortando, tá na vez dele aqui de cortar. Daqui a pouco vai ser eu que vai cortar. Tem essas tubulações aqui que a gente vai jogar fora. Olha como é que tá aqui, ó. A lama pura. A lama pura. Já aí a gente bate um papo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Soldando Patrimônio. Eu me chamo Richard e estamos em janeiro de 2025. Graças a Deus conseguimos passar aqui uma excelente virada de ano. Eu também desejo que você tenha tido um excelente Natal, uma excelente virada de ano, que esse ano de 2025 seja um ano repleto de vitórias, repleto de bênção, que seja um ano extraordinário para todos nós. E para você que tem um desejo, para você que tem um sonho, não importa qual que é o desejo, qual que é o sonho, mantenha isso na sua cabeça. Se você consegue manter ele aqui, se você consegue visualizar o seu sonho na sua cabeça,
você consegue segurar ele na sua mão também, beleza? Pessoal, o tema de hoje eu gostaria de bater na tecla sobre qualificações mais uma vez. Vou dar uma rápida pincelada nisso, um pouco mais de ênfase. Vou responder algumas pessoas, mas antes de eu começar aqui o conteúdo, por favor, se inscreva no canal, aperta o botãozinho do like lá, beleza? Para maiores informações, nos acompanha, porque tem muita coisa legal aí vindo aí, tá? Pessoal, eu vou começar respondendo aqui, olha, o Alex. O Alex me mandou uma mensagem. E Alex, eu te peço desculpas, você me mandou uma mensagem há 3 semanas atrás, eu falei que ia fazer um vídeo, mas eu não consegui, justamente porque nesse momento eu não estou trabalhando com solda, estou trabalhando com drywall. Ou seja, quem não tem cão, caça com gato, né? Aqui no inverno fica muito escasso o trabalho, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Nós estamos numa crise aqui no Canadá, enfrentando altas taxas de juros e uma alta taxa de inflação. Então, o emprego hoje, o trabalho está muito escasso. Então, muita gente ano passado foi embora, tem muita gente indo embora, sabe? E eu não sei aonde que isso vai dar. Mas o fato é, tem muita gente indo embora e tem muito pouco trabalho nesse momento. Essa que é a realidade. A solda está parada. O último trabalho que eu trabalhei com solda foi começo de novembro do ano passado. Foi o último trabalho com solda. Depois disso aí, na segunda semana de novembro, até o momento atual, eu só estou trabalhando com drywall porque não está tendo nada. Está tudo parado nesse momento. Alex, respondendo suas perguntas, eu não trouxe nenhuma ferramenta para o Canadá porque não era viável e outra coisa, eu estava limitado com peso. Maria Mourinho, ela me mandou uma mensagem perguntando a respeito da comunidade no Facebook que fala sobre solda, que há possibilidades de você conseguir um emprego, alguma coisa. Eu vou deixar aqui no link da descrição, chama-se de Welders Ontario Canada. Respondendo aqui o Sérgio mandou uma mensagem para mim dizendo que ele tem 47 anos, ele é casado, está com 2 filhos, tem 20 anos de experiência na área de soldagem, me perguntou se há uma oportunidade aqui na minha empresa. Sérgio, nesse momento, infelizmente, não há nenhuma oportunidade, como eu mencionei no começo do vídeo, nós estamos passando por uma crise, o trabalho aqui está bem escasso, está no inverno também, e nós estamos enfrentando aí uma crise no sentido de altas taxas de juros, uma alta taxa de inflação, tem muita empresa que está fechando, está tendo muita demissão aqui em massa, então tem muita gente desempregada, muita gente foi embora. Então, nesse momento, tanto é que eu não estou trabalhando com solda nesse momento, eu estou trabalhando com drywall, acabei de mencionar aqui. Então, infelizmente, nesse começo de ano, não há oportunidade. Vamos ver aí ao decorrer do ano como é que vai ser a respeito de qualificação. Algumas pessoas me mandaram outras mensagens, tanto no direct quanto aqui no YouTube, nos comentários, perguntando a respeito de qualificação. Vale a pena eu fazer o teste da CWB no Brasil para poder, quando eu migrar para o Canadá ou conseguir uma oferta de emprego, para poder melhorar? Gente, eu não fiz. Estou falando aqui, eu não fiz nenhum teste de qualificação de soldagem no Brasil para poder vir para cá. Se você já falei no vídeo anterior, se você trabalha com soldagem atualmente e você necessita de qualificar, você precisa estar qualificado porque você já está trabalhando dentro de uma empresa, beleza. Se o cara é soldador 6G, 5G, 2G, 4F, gente, não importa. Se você está trabalhando aí no Brasil e você precisa estar qualificado e a sua qualificação de soldagem necessita estar válida dentro do prazo de 2 em 2 anos, top. Não está trabalhando ou já trabalhou, é soldador, não está desempregado nesse momento, está em processo de vir para cá, ou recebeu uma futura job offer, está em processo já mexendo com a papelada de visto para vir para cá. Eu não faria. E mais uma vez, eu tenho a minha qualificação de inspeção de solda, a ASME, e teve empresas aqui que não quiseram reconhecer, sendo que a ASME ela é um código mundial, tá? É um código mundial. Não sou eu que estou falando. Se você entrar lá na ASME, você vai ver que a ASME ela é um código national-wide. Ou seja, o que é national-wide? É uma coisa mundialmente. Aqui no Canadá é a CWB, Canadian Welding Bureau. É o órgão que certifica todos os soldadores.
Nos Estados Unidos é a AWS, American Welding Society, tá? A Europa tem a ASME, tem a ISO e tem aí, dependendo do seu país, tem a sua própria standard. Voltando aqui para o Canadá, é CWB, Canadian Welding Bureau. Então presta atenção, se tratando de tubulação de alta pressão, para quem trabalha, já trabalhou ou possivelmente tem experiência, está em processo, está vindo através de uma empresa, eu fiz um desenho aqui, isso aqui é uma metáfora, tá? Mais uma vez, ó. Ó, imagina aqui, ó, um relógio, tá? Aqui você tem, ó, 12, 6, 9, 3, tá? Então, ó, imagina aqui, essa aqui, gente, eu peguei essa garrafa de Gatorade aqui, porque eu imaginei que seria um exemplo perfeito. Então, você imagina aqui, ó, botar aqui perto da câmera, ó. Você imagina que essa junção aqui, ó, isso aqui já é o bisel da tubulação, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o bisel da tubulação, tá? Então, ó, você imagina, isso aqui fica num ângulo de 45 graus, isso aqui é a 6G, tá? E aí você tem que soldar aqui, ó, aonde tem aqui, ó. Imagina que aqui já foi ponteada. Então eu preciso pontear, ó. Então, ó, tá aqui, ó, ângulo de 45 graus, tá? Aí, ó, se for de eletrodo revestido 60-10, começa do 6, ó, tá vendo aqui, ó? 6 tá aqui embaixo. Começa do 6, abre o arco e vem subindo, ó. 3 polegadas de cordão corrido. 3 polegadas executadas. Parei. Parei por quê? Porque eu preciso respeitar a WPS, que é o Welding Procedure Sheet. É uma folha que está dizendo todo o procedimento a ser seguido. Você vai ter um inspetor ali que ele vai observar o procedimento de solda, tá? Esperou esfriar um pouco a solda, pode ser 5, 10 minutos. De novo, retorno para o 6 e vou, ó. Você viu que eu comecei aqui, ó. Da onde você está vindo, ó. Da sua direita. E aqui eu estou indo agora, ó, para a esquerda. Então, ó, volto para o 6 e vou soldar de novo 3 polegadas de cordão corrido até o 3, ó. Parei no 3. Pronto. Respeita o protocolo de esfriamento da peça, tá? Já vou dizer o porquê que tem que ser isso. Já vou dar uma aula de metalurgia aqui, o porquê disso. Volto para o 9, onde eu já tinha executado a solda, e termino e vou até o 12. Parei no 12, pronto. Chama o inspetor. O inspetor vem com o espelhinho, ele enfia aqui dentro da fenda, aí ele gira para um lado, gira para o outro, com uma lanterna ele vai inspecionar se há algum defeito no passo de raiz, ele vai inspecionar, ele vai ver se teve fusão, se teve falta de fusão, e isso aí ele vai te dar luz vermelha ou luz verde. Deu luz verde, você termina do 3 para o 12, fechado o passo de raiz, 60-10 subindo, tá? Agora, hot pass, reforço da raiz, vai depender de soldador para soldador, tá? Aí alguns aumentam um pouquinho a temperatura, outros deixam a temperatura do mesmo jeito. Como a peça já vai estar quente, normalmente o inspetor ele usa o termômetro ou ele usa aqueles lápis de cera, que cada lápis você tem uma cor e cada lápis é especificado com a sua temperatura. Ele vai encostar na peça e se vai derreter ou se não vai derreter, ele vai saber em que temperatura aproximadamente nós estamos. Ele vai ter um caderninho que ele vai estar anotando tudo isso, tá? E aí ele te deu luz verde, aí você vai fazer o reforço da raiz, que chama-se de hot pass. Aí você com 60-10 começa do 12 para o 6. É um cordão corrido, aí nesse você não para. Começou do 6, é um eletrodo inteiro e até acabar o eletrodo. Acabou aqui ó, no 3 ou acabou aqui no 20, meu amigo, troca o eletrodo e continua. Fechou no 6, pronto, vai para o outro lado. Chega aqui no 12, do outro lado aqui, ó, mesma coisa, fecha até embaixo. Fechou o hot pass, que esse é o passo de reforço da raiz, pronto. Agora processo de enchimento. Processo de enchimento, normalmente falando, tubulação de alta pressão, é com 70-18. 70-18, por que é 70-18? Porque o 70-18 ele é um eletrodo de baixo hidrogênio,
E ele é um eletrodo que adiciona propriedades. Quando eu falo de propriedades, ele vai adicionar propriedades como molibdênio, como cromo, níquel. Ele vai adicionar esse tipo de propriedade dentro daquela estrutura metálica para poder adquirir uma melhor fusão e adquirir mais durabilidade, e vai ser uma solda muito mais forte, muito mais resistente. Beleza? Eu espero que até aí isso está claro, tá bom? Vem comigo aqui agora que eu vou explicar aqui no caderno aqui uma parte técnica, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui um desenho, para que você possa ver o porquê. Vou fazer grande aqui, ó. O porquê vou colocar a solda agora. Isso aqui é a junção, tá? Isso aqui, ó. Normalmente falando, isso aqui é um ângulo de 30 graus, desse lado 30 graus aqui. Então nós estamos falando em 60 graus, essas duas junções. Isso aqui chama-se de land, porque quando você faz o passo de raiz, quando a pessoa coloca a raiz aqui, ó, o soldador coloca a raiz, isso daí é no teste de macografia, tá? Vem o passo de raiz aqui, penetração, e a raiz, ó, ela faz isso. Ela precisa ultrapassar do outro lado, ou seja, tem que ter fusão dos dois parâmetros metálicos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a penetração. Fiz o passo de raiz, vou colocar o segundo passo. Coloco aqui, ó, o segundo passo. Penetrou? Terceiro passo. E vem aqui, ó. Quarto passo. Perdão, tinha que colocar aqui. Quinto. E o sexto. Ok. Vocês viram que tem vários. Aqui chama-se de multipass, ou seja, são vários cordões um atrás do outro. Aqui eu coloquei o cordão. Aí o que acontece? Dentro dessa área, vocês já perceberam que quando a pessoa está fazendo uma solda, você vê que o metal ele vai ficando azulado. Perdão, pessoal. Vocês já perceberam que quando você vai executando a solda, o metal aqui à volta, ele vai ficando, ó, azulado aqui, ó, nessa lateral, ó. Ele fica azulado. Isso chama-se de Heated Affected Zone, ou seja, é a zona de calor afetada. E aqui nós temos a estrutura metálica. Aqui nós temos aqui, ó, vários pontinhos. Aqui, ó, também dentro da solda. Isso são os grãos, tá? Essa é a parte cristalizada da solda. E aí também temos os pequenos grãos. Isso é dentro da solda, tá? Quando você tira a radiografia da solda e quando você consegue olhar, quebra a solda e ver ela dentro do microscópio, a solda ela fica desse jeito. Então você fica aqui, ó. Quando você não respeita as 3 polegadas de cordão de solda, o que acontece? A peça tem um superaquecimento. O que é o superaquecimento? Se eu tenho grãos aqui e grãos aqui, há um cozimento dos grãos. E o que acontece? O grão ele se alonga. Ele começa a virar como se fosse um caroço de arroz. Ele fica assim, ó, alongado. E aí, quando ele fica alongado, o próprio metal ele começa a ficar fraco. Nisso que o metal fica fraco, por isso que há muitos problemas aí, ó. A solda ela trinca.
ela tem um problema de trinca aqui. Às vezes trinca em cima, na face da solda, essa parte aqui é a face da solda, e aqui você tem a parte da raiz. Ou às vezes você tem trinca justamente aqui, ó, na parte da raiz. Às vezes a trinca, não necessariamente a trinca, ela vem dessa parte de fora. Às vezes a trinca ela já age de dentro, já acontece de dentro mesmo, de dentro para fora. O grão aqui ele se alongou, junto com o grão da solda, ele se alongou, ele ficou cristalizado. Nisso que ele fica cristalizado, ele se rompe, porque teoricamente ele tinha que ter um fundimento aqui. Não houve fundimento, ele se alongou, ficou cristalizado. Nisso que cristalizou, ele se rompe. Há um problema por dentro, aonde começa-se uma trinca, essa trinca vai para fora e aonde a solda ela se rompe. Vocês viram no vídeo anterior que eu postei que teve um teste de solda, que foi feita uma dobra, chama-se de bend test, e nesse processo de dobra, onde você pega a placa, você tem a solda aqui no meio, você quebra, você entorta ela, tem uma máquina própria para ser entortada, e nisso o que aconteceu, houve uma ruptura da solda, justamente por quê? Porque a pessoa, muitos soldadores, às vezes eles ficam nervosos no teste de solda, e ele acaba aumentando a temperatura da máquina, ele aumenta a rapidez da solda, ou às vezes ele demora demais. Por isso que teste de solda, gente, geralmente é uma coisa muito complexa. Tem gente que acha que é uma coisa muito simples, mas não é. É uma coisa muito mais complexa. Por quê? Porque se o cara começa a soldar devagar demais ou rápido demais, isso vai afetar na estrutura metálica da solda. Aqui eu estou falando aqui como é que funciona dentro da parte de metalurgia, tá? Então, se a pessoa não prestar atenção, se ele está lá no teste de solda, houve essa ruptura, como foi feito lá no vídeo anterior, já é reprovação na hora, e a pessoa vai ter que treinar, ou ela vai ter que marcar, geralmente espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, para requalificar normalmente. Tá bom? Pessoal, eu espero que com essa explicação eu possa ter tirado alguma dúvida, mas por favor, se alguém ainda tem alguma dúvida ou tem uma pergunta, por favor, manda no direct ou manda nos comentários e eu farei um outro vídeo falando com mais ênfase. Se você tiver uma questão que talvez esteja te causando uma dúvida, pode mandar lá que a gente vai conversar sobre o assunto, tá bom? Fica na paz, agradeço a todos por estarem assistindo, fique atento aos próximos vídeos, um abraço pessoal, se cuidem, tchau, tchau.